Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo 31. Assim está escrito. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre este importante assunto, mais especificamente sobre a dúvida, quando ela aparece e os resultados que ela pode trazer. E que para Jesus a dúvida não deve existir na vida daqueles que depositam fé nele. Então, o Senhor repreende aqueles quando em situação de dúvida. Aqui no texto que li, nós conhecemos esse texto, quando Jesus ordenou que os seus discípulos atravessassem para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, e terminado de despedi-la, ele subiu ao monte para orar. E lá pela quarta vigília da noite, ele se dirige ao barco que já estava no meio do mar, bem adiantado, e o Senhor vai por cima das águas. Esta quarta vigília, conforme sabemos, é o período que vai das 3 horas da manhã até às 6 horas. Portanto, dependendo da estação do ano, um tanto escuro este momento. Tanto é que os discípulos não reconheceram Jesus e o tiveram como se fosse um fantasma. E já estavam com medo das ondas, das águas agitadas e do vento. E agora, mais esta, e aí consideraram Jesus como sendo um fantasma. Mas ele disse: não temas, sou eu, não temas. Quando eles entenderam e conheceram a voz de Jesus, eles então sossegaram naquele momento. E Jesus então, certamente chega diante deles e se apresenta para ajudá-los. Então eles ficaram um tanto preocupados, porque o barco estava sendo açoitado pelas ondas, o vento era muito forte, o perigo estava à vista, e nesse estado de coisas, a dúvida surgiu. E quando a dúvida surge, o medo se agiganta, a insegurança toma conta, a fraqueza, a fragilidade das pessoas vem à tona e eles não conseguem se controlar, não conseguem ter o pé da situação e ficam sendo levados como que o barco estava sendo jogado pelas ondas de um lado para o outro. Assim, a dúvida também faz com que as pessoas fiquem sendo jogadas de um lado para outro, porque não tem um norte, um centro, um ponto de segurança para firmar-se e vencer todas as situações adversas que estão enfrentando. Foi assim com esses discípulos, e quando Jesus disse que era ele, então aquela voz, certamente como um alívio, trouxe uma calmaria ao coração daqueles discípulos. Mas Pedro não se deu por vencido. Pedro, então, chega-se e diz ao Senhor: se és tu mesmo que está falando, como que diz assim, manda-me ter contigo por sobre as águas. Dá ordem. E quando o Senhor disse vem, ele foi e começou a andar por sobre as águas. Uma maravilha, um homem andando por cima das águas. Mas de repente, diz a palavra que ele, sentindo forte o vento soprava forte, e ele começou a sentir aquele barulho do vento, que o vento, quando é forte, ele faz um barulho estrondoso, e aquele barulho amedrontou a Pedro, e ele perdeu totalmente a confiança, perdeu a estabilidade,
e estava afogando-se, afundando-se. A felicidade dele é que ele estava próximo de Jesus e ele gritou dizendo: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu a mão e o socorreu. Se Jesus não estivesse ali, ele teria entrado em apuros, em dificuldade. Por quê? Deixou-se levar pela dúvida. A dúvida gerou medo. O medo tirou a segurança, tirou a convicção, tirou a certeza. Então a pessoa fica sem nenhum parâmetro de segurança e de firmeza. Ele fica sendo levado para um lado, para o outro, ora para frente, ora para trás, ora para um lado, ora para o outro. Enfim, não tem uma segurança definida. Quando isto aconteceu, ele pediu socorro de Jesus. Jesus estendeu a mão, conforme observamos e li nesta noite, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus estendeu a mão e segurou. Jesus não pediu que Pedro segurasse na mão dele, mas Jesus segurou a mão de Pedro. Pedro não tinha condição de segurar na mão do Senhor. O medo, a dúvida, a insegurança, a incerteza, tudo concorria para que ele não tivesse sucesso em segurar na mão do Senhor. Então o Senhor segura na mão dele e o traz para si. É a única maneira que ele poderia ser tirado de uma situação difícil, porque o Senhor o segurou pela mão e o trouxe para perto de si. Não fosse isto, nós estaríamos lendo hoje um outro final desta estadia ou desta passagem que eles estavam atravessando por aquele mar. Mas o que chama a atenção aqui é que Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que Jesus coloca em evidência aqui é a dúvida. A dúvida é um inimigo implacável daqueles que fazem a profissão de servir a Deus, de confiar em Deus, de esperar em Deus, de estar voltado totalmente para Ele. Então, a dúvida, ela se apresenta em circunstâncias quando adversas vêm sobre nós e junto naquele bojo aparece também a dúvida. E é aí que as pessoas deixam de olhar para o principal, que é Deus, e começam a olhar as situações, as circunstâncias, o momento que está atravessando, as dificuldades que está enfrentando, e isso vai gerando medo, vai gerando dúvida, a pessoa vai perdendo o sustentáculo, a firmeza, o equilíbrio, a confiança em Deus, e quando pensa que não, o medo se estampou e a pessoa está frágil por qualquer coisa, ela passa a ser levada. E muitas das vezes, a semelhança de Pedro, se não tem o Senhor Jesus por perto, perece. E quantas pessoas têm perecido por conta da dúvida? Deixou que a dúvida se estabelecesse no coração, ela gerou medo, medo gerou incredulidade, incredulidade gerou revolta e por aí vai. Frieza, enfraquecimento, desequilíbrio, tantas coisas que vêm junto que a pessoa não tem força suficiente para resistir àqueles embates que são gerados pela dúvida. O que duvida é aquela pessoa que é lançada ao mar e não tem controle sobre o mar. Quem duvida perde a visão, não enxerga, perde o discernimento, não consegue compreender a situação, perde o sentido da voz, porque vai passar agora a gritar, como que num desespero, porque é isso que a dúvida gera na vida das pessoas. E o que fazer numa situação como esta? Só mesmo recorrer a Jesus. Assim como Pedro recorreu: Senhor, salva-me.
Como que diz, Senhor, eu já perdi o controle, eu já perdi o equilíbrio, eu já não consigo me sustentar, eu já não consigo vencer este momento. Senhor, socorre-me. Como quer dizer, só tu podes me socorrer. Só tu, Senhor, podes me ajudar. Venha em meu auxílio. E a felicidade é que ele estava à distância de um braço de Jesus. Jesus estende a mão e o segura. E o traz para um lugar de firmeza, de segurança. Coloca o próximo a si, não deixa que ele se afunde e adverte-o. Por que temeis? Ou por que duvidaste, homem de pouca fé? Ele não tinha explicação para dizer por que tinha duvidado. Mas a dúvida descontrolou todinho a atitude e o comportamento de Pedro. Quem sabe você também já tem sido dominado pela dúvida, o medo, o pavor, a insegurança e tem ficado numa situação de desequilíbrio por faltar a segurança em Deus, tendo dado lugar à dúvida, o medo tomou conta, os problemas se avolumaram, a expectativa de uma solução diminuiu, então a pessoa ficou num emaranhado, num beco sem saída, sem poder se locomover para lugar algum. Mas quando clama ao Senhor Jesus, ele sempre está presente. Ele nunca desampara. Ele nunca abandona o seu povo. Mas ele sempre está presente. Como ele esteve aqui com Pedro. Que exemplo, que ação, que atitude de Jesus. Primeiro ele socorre. Primeiro ele coloca em segurança. Depois ele faz a correção. Por que aconteceu aquilo? Por que Pedro teve medo? Por que Pedro se afundou? Porque duvidou. E duvidou por quê? Porque tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no vento e nas ondas. E estas coisas tomaram toda a visão dele e o cegaram, ele não enxergava mais nada e, portanto, ele ia ficar à deriva, não fosse a presença de Jesus naquele momento exato. Mas isto mostra que, no momento mais difícil da vida, Jesus está presente. Jesus não abandona, Jesus não ignora o seu povo. Mesmo que eles sejam dominados muitas das vezes pelo medo, pela insegurança, pela dúvida, quando clamarem a Jesus, o Senhor está pronto para socorrer, ajudar e corrigir aquela situação para voltar a estabelecer a confiança, a fé, segurança, a firmeza, para não se deixar levar pelo medo e nem pela dúvida. Este é um exemplo, o exemplo de Pedro, que duvidou. Estava indo bem, todos estavam admirados com a coragem de Pedro, de pedir aquilo a Jesus e de receber a autorização para ir, e ele vai. E os discípulos no barco ficam olhando. O que passou na mente daqueles discípulos quando viram Pedro caminhando por cima das águas? Nós não sabemos, não foi escrito. Mas admiração, sim. E quando ele vai se afundando, qual é a reação daqueles seus companheiros quando o percebem que ele não está bem? Certamente a admiração foge daqueles corações e a preocupação começa a tomar conta. O que será que acontece com Pedro? O que vai acontecer com ele? Ele vai escapar desta? Mas ele estava próximo a Jesus. Esta foi a felicidade de Pedro. E ali ele teve o seu livramento, ele teve a segurança por causa do Senhor Jesus. Então este é um caso que duvidou e Jesus repreendeu aquela dúvida. Outro caso que nós observamos na palavra de Deus está no próprio livro de Mateus, capítulo 17 e o versículo 17, quando um pai leva um filho lunático
para os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus não conseguem fazer nada. Não conseguem expulsar o demônio daquela criança. Não conseguem libertá-la daquele sofrimento. E eles ficam envergonhados, eles passam vergonha diante daquela situação. Até o momento em que chega Jesus e o pai diz para Jesus: olha, eu trouxe, mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Como que diz? Os seus discípulos não são eficientes. Eles não produzem para o reino. E Jesus admirou-se da incredulidade deles, e no capítulo 17, versículo 17, diz assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. O que foi isto? Dúvida. Eles não tinham a confiança suficiente para, em nome de Jesus, expulsar aquele espírito mau que perturbava aquele garoto. Lutaram de todas as formas, não conseguiram. E foi frustrante para eles e para o pai do menino, que não conseguiu o que buscava, até o momento em que chega Jesus e resolve rapidamente aquela situação. E Jesus repreende o demônio sai do menino, desde aquela hora ele fica são. E os discípulos ficam como que a perguntar por Jesus: por que nós não pudemos expulsar? O que aconteceu que nós não tivemos resultado neste caso? Então Jesus diz que alguns casos, não somente com oração, mas também com jejum e oração, aliados, são suficientes para ter a autoridade de Deus na vida para repreender o demônio. Então Jesus repreendeu ali, mais uma vez, os seus discípulos que não puderam fazer nada por um necessitado. E olha que eles seriam os continuadores da obra do Senhor Jesus aqui na terra, mas precisavam ainda de muita coisa a essa altura. E a paciência, o cuidado de Jesus, ensiná-los passo a passo, enviar para o treinamento, receber o relatório quando eles voltaram e mandar em outras situações, até que chega o dia que Jesus parte, vai para o céu, e os discípulos ficam com a responsabilidade sobre os ombros, e agora não tem mais Jesus perto deles, fisicamente. E eles teriam que fazer o trabalho que a eles foi confiado. E fizeram da melhor maneira possível, porque eles aprenderam as lições no dia a dia com Jesus, de nunca duvidar, nunca perder a confiança. E aqui, geração incrédula e perversa, por quê? Porque deixou a dúvida entrar. A dúvida entrou, o demônio prevaleceu e não saiu daquele rapaz. Como Jesus veio e com Jesus não existe dúvida, o demônio saiu imediatamente. Veja a diferença. Por que com uns o demônio vai embora e com outros ele não vai, ele fica, ele não sai? O que pode acontecer? Aqui está o exemplo deste. Dúvida faz com que a pessoa fique enlaçada. Jesus repreende também este tipo de dúvida e diz a eles como é que eles devem proceder dali por diante. E aí ensina sobre o poder da fé. Se disserdes a este monte, passa-te daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará, assim será. Caso duvide, não acontecerá. Então, observamos aqui. Em terceiro lugar, nós observamos quando João deixou escrito, ou melhor, Mateus deixou escrito no capítulo 11 e o versículo de número 3, quando João Batista estava na prisão
e tomou conhecimento que Jesus continuava o ministério, estava pregando, ensinando e curando. E ele então, naquele momento, certamente, na situação em que estava na prisão, ele deve ter ficado preocupado, soube-se que Jesus estava operando milagres, ele manda os seus discípulos a perguntar para Jesus se ele é o Messias que havia de vir ou se temos que esperar outro. Ora, quanto tempo antes, João Batista foi quem viu e anunciou. Eu não conhecia, mas o que me mandou me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este foi o testemunho de João Batista com relação a Jesus. Agora, passado algum tempo, ele na prisão, perdeu o sentido, a dúvida tomou conta, e ele diz, vai lá e pergunta se ele é o Messias ou se nós temos que esperar outro. Que resposta Jesus daria para João num caso deste? Jesus deu a melhor resposta. Jesus chamou os discípulos de João, fez ali algumas curas no meio daquele povo, libertou, disse assim, olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ele disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Eles viram tudo aquilo acontecendo e foram dizer a João, João, ele é o Messias que havia de vir. Como que diz? É aquele que você anunciou, João. É ele mesmo, não é outro não. É ele, aquele que você já conhece. Mas então, por que aconteceu isso com João? Por causa da dúvida. Sofrimentos na vida dele chegaram a tal situação que abriu-se uma brecha pequena e a dúvida entrou. Entrando a dúvida, perdeu toda a segurança que tinha. Então, nós precisamos ter cuidado com as mínimas coisas, porque são elas exatamente que procuram encontrar um caminho para trazer dificuldade e atrapalhar a nossa vida de fé e comunhão com Deus e lançar dúvida dentro do nosso coração. Então não podemos permitir que a dúvida se apodere de nós, porque se alguém duvida, ele não é perfeito diante de Deus. Se duvida, a pessoa está insegura, a pessoa não tem convicção, não pode afirmar nada. É como alguém que está variando. Não sabe por onde anda, não sabe o que está fazendo, não se lembra de nada. A dúvida faz isso. Coloca estas instabilidades na vida das pessoas. E ali estava João, no cárcere, sofrendo também deste mal. Mas Jesus mandou a resposta correta para ele. Quando Jesus ressuscitou, antes de ressuscitar, ele tinha dito que ia ressuscitar no primeiro dia da semana, ao terceiro dia. Ao terceiro dia, ele haveria de ressuscitar. E 2 discípulos estavam crendo e esperando. Quando chegou o terceiro dia, logo no amanhecer, eles não viram nada acontecer, eles deixaram a dúvida tomar conta. Ficaram tão desiludidos que não quiseram ficar em Jerusalém. Eles partiram em direção a uma aldeia chamada Emaús. E eles iam frustrados, tristes, comentando pelo caminho o que tinha acontecido. Já é o terceiro dia, nada aconteceu. Ele disse que ia ressuscitar, mas até agora nada. E eles perderam a vontade de ficar em Jerusalém e foram para Emaús. Quando eles estão indo naquele caminho, o mesmo Jesus se apresenta e vai com eles. E vai conversando, vai perguntando, que palavras são essas que trocais, pelo caminho trocais entre vós? E por que estáis triste? Então ele diz, porque o Cristo morreu, ele disse que ia ressuscitar, mas hoje já é o terceiro dia e nada aconteceu. Jesus do lado deles, mas a dúvida, a insegurança, a incerteza, a instabilidade não permitiu que eles reconhecessem que era Jesus que estava do lado deles. Veja a que ponto chega a dúvida. E Jesus vai conversando.
E eles não sabem nada. E eles ainda perguntam para Jesus: és tu só um peregrino em Jerusalém? Tu não sabe o que tem acontecido aqui? Não reconheceram a Jesus. Não reconheceram, não foi por capricho, foi por conta do medo, da dúvida, a insegurança, a instabilidade que tomou conta da vida deles, fez com que eles não conseguissem enxergar e ver que Jesus estava caminhando com eles. Parece difícil, mas foi o que aconteceu. Jesus ao lado deles, e eles falando a respeito de Jesus, e não se deram por avisados que ali era Jesus com eles. Até que chegaram na aldeia, quando eles entram, o Senhor faz com que vá mais para adiante, e eles o constrangem e dizem: fica conosco, Senhor. O sol já declinou, fica conosco. Ele consentiu em ficar com eles, entrou, e quando Jesus estava dando graças, eles o reconheceram. E quando eles o reconheceram, Jesus desapareceu. Foi para outro lugar. E eles ficaram em Emaús? Não. Agora eles discerniram que era Jesus. Agora vamos voltar para Jerusalém e vamos contar que ele ressuscitou e ele apareceu também a nós. Veja como muda de um instante para o outro. Por isso que nós não podemos ser levados por sentimentos. Sentimentos, eles são vulneráveis, eles variam de cada instante. Muitas vezes no dia, os nossos sentimentos, eles variam. Mas a nossa firmeza tem que estar na palavra de Deus, não no sentimento, na emoção. Mas crer, está na palavra, é o Senhor quem diz, eu creio. Vai acontecer conforme está escrito. E acontece. Esta é a fé colocada em ação. Então ele repreendeu esses discípulos e disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo quanto diz a Escritura. Eles não estavam querendo acreditar, mas ali estava a realidade diante dos olhos deles. Quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, mandaram um recado para ele quando estava enfermo. Jesus demorou-se um pouco mais, Lázaro morreu, foi sepultado. Quando Jesus chegou, já era o 4º dia que ele estava sepultado. E Jesus chega ali e Marta começa a questionar: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E por aí vai, não teve conversa com ela não. Ela colocou Jesus, que Jesus deveria ter vindo antes. Mas Jesus só veio na hora certa. Ele não veio nem antes e nem depois. Aquele era o momento exato para ele chegar. Só que eles não reconheceram por conta da dúvida e da incredulidade. E quando Jesus vai ao sepulcro, manda tirar a pedra, mais uma vez Marta diz: Senhor, não, ele já é de 4 dias, já cheira mal, não adianta nem mexer na pedra. Para que vai mexer com quem já morreu? Mas o que era a pedra? Era a dúvida no coração de Marta. Até que tiraram a pedra finalmente, e quando tiraram a pedra, Jesus ora e diz: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Por quê? Porque primeiro Jesus removeu a dúvida. Onde houver um ambiente de pessoas com dúvidas, não pode haver operações de Deus. A dúvida é um impedimento. A insegurança, a incerteza, o medo, o pavor, a instabilidade, a falta de convicção não deixa a pessoa crer firmemente. E ela fica na dúvida. Ora crê, ora não crê. Ora crê, ora não crê. E finalmente não crê em nada. Então, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro. Passaram a crer, então, no que Jesus havia dito. E por último, Tomé. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e Tomé não estava lá na ocasião. Quando Tomé chega, os discípulos dizem: o Senhor apareceu a nós. Tomé disse: não, não creio, não acredito. Se eu não ver os sinais dos cravos em suas mãos e o seu lado furado, e não colocar ali o meu dedo, de modo nenhum eu vou crer.
e não teve quem conseguisse convencer a Tomé de que Jesus passou por ali. A dúvida não permitia que ele acreditasse. E passado 8 dias, Jesus se apresenta e chama justamente Tomé. Tomé, vem aqui, Tomé. Olha as minhas mãos, sinal dos cravos. Coloca o teu dedo aqui no meu lado. Tomé, e vê que sou eu mesmo e não outro. Tomé, seja crente e não incrédulo. Não fique a duvidar das coisas de Deus. Então, sempre que houve um ambiente de dúvida, Jesus não deixou passar batido. Jesus confrontou aquele momento de dúvida, de medo, de insegurança, de incerteza, de pavor, de desespero, que quis se estabelecer. Todos quantos se apresentaram diante de Jesus, Jesus confrontou, para que o medo desse lugar à convicção, a incredulidade desse lugar à fé. E então a paz voltaria a reinar. Tudo se estabeleceria no coração, com segurança daquele povo que estava servindo a Jesus. Mas a dúvida é cruel. Quem sabe hoje você pode estar vivendo um estado de dúvida. Não tem mais aquela firmeza, aquela segurança, aquela convicção das coisas de Deus e está duvidando de tudo e de todos. É preciso que clame a Jesus para que ele estenda a mão e te socorra. Tira este medo, esta dúvida, essa insegurança, esse desequilíbrio que toma conta da sua vida, e você passa novamente a crer no Senhor. E ao crer, seus olhos vão se abrir, seus ouvidos vão se abrir, seu coração vai se abrir. Você vai ver a glória de Deus manifestada. Mas enquanto houver a dúvida, a glória de Deus não desce. É um impedimento, é uma barreira. Mas quando ela é removida, confrontada e removida, a presença de Deus se mostra diante de nós. Então, observemos por aí lições importantes que não podemos abrir brechas para a dúvida. De acordo com os exemplos de Pedro, porque duvidou, o Senhor disse a ele, dos discípulos, quando aquele lunático, filho daquele homem, aquele filho lunático, eles não puderam fazer nada pelo menino, Jesus confrontou os discípulos. O caso de João Batista, quando estava na prisão, Jesus fez milagres e disse, vai lá e diz a João o que vocês viram e ouviram. O caso dos 2 discípulos que se dirigiam para Emaús, Jesus confrontou a incredulidade deles. O caso de Maria, ou Marta, com relação à morte de Lázaro, como também Tomé, que não cria que o Senhor já tinha ressuscitado. Todos estes, Jesus esteve diante deles e reverteu aquela situação negativa, perigosa e comprometedora que eles estavam vivendo. E em todos eles, o quadro se mudou radicalmente e as pessoas passaram a crer, confiar no Senhor e não abrir brecha para a dúvida ou para o medo. Novamente, se renovaram na confiança e se firmaram diante da presença do Senhor. Que assim possa acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Não permitir que o medo encontre caminho do nosso coração para tirar a nossa convicção e firmeza que temos em Deus e na sua palavra. Prosseguiremos assim, crendo e confiando, e fechando as portas para a dúvida e medo. E seremos vencedores até o fim, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus continue abençoando-nos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.